Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E sim, vou falar mais uma vez sobre as nossas queridinhas. Hoje, especificamente, como vocês leram aí no enunciado, de uma queridinha. Se você está pensando em usar a Lipolend, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te falar o que ninguém fala sobre ela. E o assunto de hoje é polêmico. Então já chega deixando seu joinha, que ajuda muito o YouTube a entender que você gostou desse conteúdo e sugeri-los para mais pessoas. E compartilha muito esse vídeo com pessoas que você conhece, que está fazendo uso das nossas queridinhas e que quer experimentar a Lipolend. Conforme prometido, eu encerrei uma ampola fechada da Lipolend. Foram 3 semanas de experiência com ela. E sim, hoje eu posso vir aqui falar com propriedade os contras e os prós dessa medicação. Já vou começar sem enrolação falando para vocês que o peso baixou, mas sem muita qualidade. A minha primeira semana com a Lipolend foi um pouco diferente. Mesmo após 5 meses de uso das nossas queridinhas, eu estranhei bastante a primeira aplicação da Lipolend. Primeiro porque eu não senti nada nos primeiros dias pós primeira aplicação, como eu já relatei aqui. Eu fiz a primeira aplicação da Lipolend e só fui sentir a medicação no 4º dia após a primeira aplicação. Aí eu senti uma supressão da fome. Mas confesso para vocês que não foi igual a da TG e da Lipolé. Eu achei mais fraca na primeira semana. Porém, deu a supressão da fome, consegui manter a minha dieta e com quase nenhum efeito colateral na primeira semana. E aí, para quem vem de uso da TG, que traz um pouco mais de apatia, que hoje eu vejo como uma calmaria que só a TG me deu, e que eu gosto muito, já falei isso para vocês também, né? Não é segredo para ninguém que eu amo a TG. Também fiz uso da Lipolés, iniciei com a Lipolés e pretendo agora dar uma pausa na Lipolend e voltar com a Lipolés, porque já faz muito tempo que eu não uso a Lipolés e eu quero saber como o meu corpo vai reagir à Lipolés mais uma vez. Porque na primeira vez foi maravilhoso, assim como com a TG. Mas voltando ao assunto do vídeo, que é a Lipolend, então o peso baixou, baixei 1 quilo na primeira semana. Quando eu iniciei com a Lipolend, eu estava oscilando entre 89 e 90 quilos. E baixou 1 quilo. Eu fui para 88,700 no uso da primeira semana. E com quase zero efeito colateral. Parecia que eu não estava usando nada. Aí veio a segunda semana. Na segunda semana, eu já achei a Lipolend um pouco mais forte. Ela bateu mais rápido no meu organismo, questão de 2 dias para eu sentir bem a medicação. Então, antecipou bem, né, de 4 para 2 dias. E diferente, né, da TG, que com 4 horas eu já sinto a medicação. Mas pós-aplicação eu senti já que eu tinha aplicado, mas não veio aquela supressão total da fome. Mas com 2 dias de uso da medicação veio a supressão. E veio uma supressão, ao meu ver, sem qualidade, gente. É polêmico que eu vou falar agora, posso ser cancelada por muitos de vocês, porém, meu objetivo aqui desde o início em relatar a minha experiência, meu processo de emagrecimento com as nossas queridinhas, é falar a real, é falar o que acontece no meu organismo. Lembrando você que está aí do outro lado, de que somos seres humanos diferentes. Então, o nosso corpo, embora seja esteticamente muito parecido, cabeça, ombro, joelho, pé, brincadeiras à parte, gente, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes no quesito nível de vitamina, como os nossos órgãos respondem a cada medicação que usamos. Então tem uma diferença. Por isso eu falo para vocês mais uma vez, é o meu relato pessoal.
irreal. Estou aqui passando verdades para vocês do que está acontecendo no meu processo. E sim, achei a supressão da fome da Lipolend sem qualidade para seguir aí um processo de emagrecimento longo, como é o meu caso. Porque, como vocês sabem, deixar de comer não faz parte de um processo de emagrecimento saudável. Não é deixando de comer que eu vou emagrecer, né? Eu preciso aprender a comer, eu preciso aprender a fazer boas escolhas. Então, a medicação ela tem que me dar uma supressão da fome justa para que eu consiga me alimentar, para que eu consiga nutrir o meu corpo. Não uma supressão total na qual eu não consigo comer, gente. Porque senão eu vou ficar doente. Então, esse é o primeiro quesito que eu reprovo a Lipolend. Sim, primeiro porque tem mais um e muito mais polêmico. Então, a minha primeira decepção com a Lipolend foi essa falta total da fome. Só que não para por aí, gente. Se fosse só a falta da fome e eu conseguisse empurrar o alimento e a nutrição para parar dentro de mim, para o meu corpo absorver as vitaminas, talvez eu não reprovasse ela nesse quesito. Mas não. Junto com essa supressão, veio um dos efeitos colaterais, ao meu ver, e no meu processo mais forte do que eu tive até aqui, eu não tive com nenhuma das outras duas marcas, que foi o vômito. Sim, gente, a Lipolend, ela me humilhou por cima e por baixo, porque eu já sei que eu não posso ficar sem comer. Então eu forcei para comer, mesmo sem apetite nenhum. Algo que já é ruim você comer sem apetite nenhum, né? Já é complicado, difícil. E quem passa por isso vai concordar comigo. Comenta aqui se você já passou por isso e o que você acha dessa supressão total de fome. Porque para mim, sinceramente, é horrível você não ter prazer nenhum na comida. Eu estou falando de alimentos saudáveis, de boas escolhas. Tentei me alimentar e a Lipolend colocou para fora. E foi muito automático. Foi assim, o pouquinho que eu forcei, gente, foi muito pouco mesmo. Na segunda semana, eu fui forçar um pouco de proteína. E pouca coisa. Não foi nem 10% de toda a proteína que eu preciso para seguir com o dia. E aí, quando eu terminei, dei a última garfada, gente, foi muito automático. Ela me levou ao banheiro. Ainda bem que eu estava na minha casa, porque imagina que desconfortável se eu estivesse no meu trabalho ou na rua. Então eu estava assim na minha casa e foi muito automático. Dei a última garfada, de muito pouco mesmo, gente. E fui ao banheiro e coloquei tudo para fora. Horrível, gente, uma sensação horrorosa na qual eu, Luciana, não quero mais passar e não acho necessário passar por isso para emagrecer. E aí no dia seguinte, a mesma coisa. Forcei para comer o mínimo possível e ela colocou tudo para fora, dessa vez por baixo, mas colocou tudo para fora. Gente, mais de 5 meses usando as nossas queridinhas e eu nunca havia passado por isso. Então eu, Luciana, já reprovei a Lipolend aí. Porém, uma ampola dá para mim para 3 aplicações. Eu não ia parar na segunda aplicação e jogar fora a terceira, porque é uma medicação caríssima e não pensei no momento em reduzir a dose. Eu poderia ter feito isso. Então fica a dica para você que está tendo muito efeito colateral, seja lá com qual for a marca, eu hoje reduziria a dose, mas eu não fiz. Veio a terceira semana e eu apliquei a 5 miligramas, que é uma dose que eu já venho fazendo uso há mais de um mês, como vocês sabem. Então, esse é o segundo ponto que eu reprovo a Lipolend. Primeiro foi a supressão total da fome, que eu não acho legal. E o segundo foram os efeitos colaterais. Quando ela bateu no meu organismo, os efeitos colaterais foram humilhantes. Com esses efeitos colaterais da medicação jogar tudo para fora, veio a fraqueza, gente. Óbvio que eu me senti mais fraca.
E aí, como é que eu sigo com o meu dia? Então, para mim, não teve qualidade de perda de peso. Baixei mais uma vez 1 quilo na segunda semana. E aí veio a terceira semana. Na terceira semana, eu já estava fraca, porque uma vez que a medicação não deixa alimento e vitamina nenhuma parar no seu organismo, você vai ficar fraca. Eu fiquei fraca. Então veio a terceira semana, que eu encarei com muita dificuldade, parava para me alimentar e comia muito pouquinho e com muito medo dos efeitos colaterais. Porque sim, toda vez que eu estava me alimentando, me dava um enjoo absurdo. Era um enjoo que eu precisava segurar esse alimento dentro de mim. Então eu comi muito pouco, e quando eu falo de muito pouco, eu considero insuficiente para uma semana para um ser humano na minha altura, no meu peso e com as minhas atividades diárias. Então foi insuficiente a minha alimentação na terceira semana. E aí, com esses cuidados que eu tive de comer muito menos e comer devagar, eu não vomitei mais. Porém, quando eu fiz a minha bioimpedância, eu me decepcionei total com a Lipolend. Aí sim eu reprovei ela de fato. Eu, na terceira semana, eliminei 2 quilos, mas não foram 2 quilos de gordura. 1 quilo foi só de massa magra. Gente, para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho todo cuidado com o meu processo de emagrecimento, que eu faço tudo direitinho. Eu faço a minha suplementação vitamínica, eu bato minhas metas calóricas de proteína, faço atividade física, que eu não dependo só da medicação. Tem muito das minhas escolhas. Já falei para vocês que a protagonista do meu processo de emagrecimento sou eu, então tem muito mais de mim do que da medicação. Faço um uso com responsabilidade dessa medicação. A cada 3 semanas eu faço uma bioimpedância. E quando eu fiz a minha bioimpedância da terceira semana, usando a Lipolend, eu fiquei assustada. Porque vocês que me acompanham aqui sabem que eu só perdi massa magra no primeiro mês de uso da TIRV. Porque no primeiro mês você está aprendendo, seu corpo está respondendo à medicação, você está aprendendo a utilizar a medicação, você está aprendendo a lidar com essa sociedade toda que a medicação faz. Eu aprendi muito ali no primeiro mês das escolhas que eu preciso fazer. Então, no primeiro mês eu perdi massa magra e não culpo a medicação por isso, porque eu estava iniciando um processo. Porém, a partir do meu segundo mês, eu não perdi mais massa magra, gente. Estava intacta, segundo as minhas bioimpedâncias. Porém, na terceira semana de uso da Lipolend, eu perdi 1 quilo de massa magra. E eu achei muita coisa. Eu achei um emagrecimento totalmente sem qualidade. Foram 1 quilo de massa magra, 700 gramas de líquido corporal. Sim, porque a bioimpedância não vem como ml, tá bom? Vem como gramas, inclusive o líquido corporal. Então eu perdi apenas 300 gramas de gordura, que era o que eu já via perdendo, eliminando com a TG, as minhas 300 gramas por semana, que eram de gordura. Não estava mais perdendo massa magra. Então, sim, reprovei a Lipolend. Ainda tem uma ampola fechada e lacrada dela, que eu vou deixar lá para o final do meu tratamento, lá para o desmame, quando eu já tiver regredido bem a dose. Acredito que nesse momento ela vai se dar bem no meu organismo, mas por agora eu vou suspender, porque eu ainda preciso eliminar 16 quilos para chegar no meu peso ideal, que é o máximo do meu peso ideal. Então eu tenho uma jornada longa pela frente e de perda de peso, na qual eu não quero perder massa magra.
Então, por este motivo, estou suspendendo o uso da Lipolend e a próxima marca que eu vou usar será. Acho que eu vou deixar vocês responderem essa pergunta para mim aqui nos comentários. Será que você já me conhece um pouquinho? Qual será a próxima queridinha que vai me acompanhar aqui no meu tratamento? Será que eu volto para a Lipolés? Gostei muito dela. Será que eu mantenho a TG e eu gosto muito dela, como vocês sabem? Ou será que eu vou experimentar uma marca nova, a Tirzec, a Gluconex, a Tirzedral? O que vocês acham, hein? Tem uma nova também da Cimédica, né, que eu quero muito experimentar, porque o custo dela é muito bom, então eu queria saber se o benefício também é, ainda mais pensando nesse processo longo, talvez, se o benefício for bom, juntar custo-benefício vai ser uma excelente opção. Bom, gente, então reprovei a Lipolend por esses três motivos: supressão da fome muito forte, sem qualidade, ao meu ver, efeitos colaterais que me deixaram fraca e perda de massa magra, que não é o que eu quero, não é o meu objetivo no meu processo de emagrecimento. Então, ela foi reprovada nessa fase do meu processo. Mas quero saber de você. Comenta aqui. Você faz uso da Lipolend? O que você está achando dela? Comenta aqui que eu vou amar ler o seu comentário e saber as diferenças que as medicações fazem por aí em cada organismo. Ah, e não deixa de arriscar aí nos comentários também qual é a marca que você acha que vai me acompanhar nas próximas aplicações. Quero ver se vocês vão acertar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, curte, compartilhe. Se você não é inscrito e ficou aqui até agora, te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!